E convidamos agora o Dr. Roberto Soto, oficial de Justiça do TJPE e presidente do Sindojus-PE, para coordenar este módulo. Dr. Roberto. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Uma salva de palmas. E vamos convidar Senhores, também... por favor. Eu posso chamar já o nosso expositor, doutor? Sim. E passo a palavra ao senhor. Convidamos o quarto expositor desta sexta, o doutor Paulo Maia, juiz de direito auxiliar da Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre o tema oficial de justiça além dos autos. E agora eu passo a palavra ao doutor Roberto Soto para que dê início ao quarto módulo desta manhã. Obrigado, Haldner. Obrigado. É uma honra poder voltar aqui, de novo, cumprimentá-los. Quero dizer que conhecemos o doutor Paulo Maia por ocasião de uma ida àquele Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no qual o doutor Paulo Maia é juiz assessor da Corregedoria, enquanto diretores da FOGEBRA, fomos apoiar um pleito dos colegas e tivemos a grata surpresa de conhecê-lo, doutor. Um magistrado que demonstrou profundo conhecimento do nosso ofício e sensibilidade para ouvir. Naquele momento eu olhei para Marco, o Marco olhou para mim e falou: temos que levar esse homem para lá, pô. Agora é obrigatório levar esse homem para lá. Portanto, é um grande orgulho, um grande prazer tê-lo aqui como expositor. Vamos conhecer um pouco de Dr. Paulo Maia no vídeo a seguir. Paulo Maia é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, onde se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com vasta experiência no ramo jurídico, já atuou como procurador federal e consultor do Estado do Rio Grande do Norte antes de ingressar na magistratura. Em sua trajetória como juiz, destacam-se as funções de juiz coordenador administrativo da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, ESMARNE, por 2 vezes. Juiz corregedor, juiz coordenador estadual dos Juizados Especiais e membro da Coordenação Estadual dos Juizados Especiais. Também foi convocado para atuar como desembargador do TJRN em 2014 e foi membro suplente das turmas recursais entre 2017 e 2020. Atualmente é juiz auxiliar da Corregedoria do TJRN e presidente do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte desde 2021, além de membro do Centro de Inteligência do Poder Judiciário Brasileiro, contribuindo para aprimorar o sistema judiciário do país. É com muita satisfação que recebemos o juiz Paulo Maia para palestrar no 2º Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco. Paulo Maia abordará o tema O Oficial de Justiça Além dos Autos, trazendo reflexões importantes sobre o papel desse profissional no sistema judiciário. Recebamos agora o juiz Paulo Maia. Bom dia a todos. É com grande alegria que eu venho aqui falar com vocês. E, primeiro de tudo, dizer que eu sou juiz do 4º Juizado Especial Criminal Cível e da Fazenda Pública da comarca de Mossoró, que é uma comarca, a segunda maior comarca do estado do Rio Grande do Norte. Fica a 300 quilômetros de Natal. E estou nessas funções todas administrativas aí que vocês ouviram já há 10 anos. Então eu tenho 18 anos de magistratura e 10 anos em órgãos de cúpula do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. De modo que os assuntos que são afetos aos oficiais de justiça do nosso estado sempre chegam ao meu conhecimento. E creio que são os mesmos que vocês aqui também estão discutindo. Eu gostaria, presidente, de agradecer demais esse convite em seu nome e de extensivo a toda a diretoria, tendo em vista que eventos como esse engrandecem não só a carreira dos oficiais de justiça, mas todo o Poder Judiciário, toda a justiça, tendo em vista que divulga, né, a efetiva participação e como é o nosso trabalho no dia a dia. E como foram boas as palestras que me antecederam, né, parabenizar todos os palestrantes, como eu aprendi, como é bom ouvir, como é bom abrir o diálogo. E confesso que eu já palestrei em diversos encontros e
da magistratura, encontros de universidades, mas nunca tinha palestrado para outra categoria. E com isso abre-se novos horizontes para mim, e com isso eu tenho aprendido ainda mais. Queria dizer que voltar a Pernambuco, para mim, é praticamente como estar em casa por vários motivos. Primeiro, porque eu sou um carnavalesco das ruas de Olinda, de Recife, estive aqui neste carnaval. E segundo, porque eu conheci minha esposa, que aqui está, como namorada, em 1º de novembro de 93, numa excursão para Recife e Olinda, excursão de geografia, e hoje eu dedico essa palestra aos nossos 30 anos de namoro. Queria também agradecer a todos que estão aqui presentes, praticamente na hora do almoço, né? É uma luta invencível essa nossa contra a fome. Principalmente estando aqui em Gravatá, numa cidade tão agradável, de clima tão aprazível, e nesse hotel que tem tantas opções de lazer. Então vocês realmente que ficaram aqui são heróis para me ouvir, né? Então eu tenho que tratá-los com o devido respeito e com uma palestra realmente animada, senão vai sair todo mundo com fome para comer, né? E aproveitando essa animação, eu queria dizer que eu ouvi muito aqui, e isso não é nenhuma crítica e nenhum embate, mas ouvi desde cedo uma associação que me soou um pouco estranha, de juiz frio, deve ser o calor, que eu trouxe, que não senti esse frio tanto assim. Até porque eu comecei a semana num abrigo de 40 crianças e adolescentes, em que eu estava buscando, como juiz corregedor, as saídas para aqueles processos andarem de forma mais célere. Então a gente tem, dentro da categoria, diversos perfis, e a frieza está distante deste que vos fala. Mas, como eu prometi, essa palestra vai ser longe de ser falar de temas técnicos, de coisas detalhadamente processualísticas. Eu vou fugir disso. Tanto que o tema que eu propus, fui eu quem propus esse tema, é o oficial de justiça além dos autos. Vocês vão dizer, mas ora bolas, existe oficial de justiça nos autos? O oficial de justiça está sempre nas ruas, né? Nos autos, o oficial de justiça só vai para certificar. Mas a verdade é que eu me lembrei de um caso que o ministro Luiz Roberto Barroso contava, quando ele ainda era advogado. Nas palestras dele, ele disse que foi convidado pela ONU para falar numa das comissões temáticas sobre direito indígena. E ele disse que não conhecia muito do tema, mas para não perder a oportunidade de falar na ONU, ele disse, vou estudar o tema e vou palestrar. E lá chegando, ele começou a falar sobre os direitos indígenas, as coisas polêmicas mais atuais, demarcação, sobre os direitos dos povos originários, e tratou dos caiapós, dos chavantes, dos yanomamis. E ele encerrou aquela palestra de 1 hora, presidente, certo de que tinha feito, e convicto de que tinha feito uma palestra brilhante. E quando ele se sente que abre o microfone para a plateia, e a primeira pergunta é, ministro, e qual é a sua solução para o problema das tribos que habitam a Serra do Caparaó? E aí o ministro olhou para o perguntante e disse, realmente, é uma excelente pergunta. Como será que nós vamos resolver o problema das tribos que estão na Serra do Caparaó? E, obviamente, ele não tinha a menor ideia de como resolver isso. E ficou feito Rolando Lero, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, se perguntando e dizendo a mesma coisa, sem sair do canto. Diante desta lição do ministro, eu vou lhe dizer muito claramente que eu não vou falar aqui dos problemas dos oficiais de justiça, de como é difícil o cumprimento das diligências, das agruras que vocês passam no dia a dia, porque eu não tenho a menor propriedade para isso, não tenho lugar de fala para isso. Mas sim, vou falar o meu olhar de fora, como juiz, de como isso chega para nós, como isso chega, como o trabalho de vocês chega na visão de um magistrado. E me preparando para essa palestra, eu me deparei com um fato muito interessante. Pesquisando na legislação principal do Brasil, nós temos 29 citações aos oficiais de justiça no Código de Processo Civil e 22 citações ao nome oficial de justiça no CPP. Mas nenhuma citação aos oficiais de justiça na Constituição Federal. Isso denota que, apesar das inúmeras atribuições e responsabilidades que são impostas aos senhores e às senhoras, a nossa Constituição ainda não traz o reconhecimento devido. E eu sei que isso já está caminhando no Congresso Nacional para ser mudado.
escutei com muita atenção a palestra do deputado Ricardo Silva, falou da importância da participação política dos oficiais de justiça, e aí está uma grande oportunidade de mudança. E só de ler as inúmeras atribuições que existem lá, na proposta de emenda constitucional, na motivação, eu já cansei. Diz o deputado lá, na sua proposta, é o seguinte: na esfera civil, os oficiais de justiça promovem citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, certificando no mandado os ocorridos com menção ao lugar, ao dia, a hora, executam as ordens de um juiz que estiverem subordinados, entregam o mandado em cartório após seu cumprimento, auxiliam o juiz na manutenção da ordem, efetuam avaliações, certificam proposta de composição. E assim vai. A proposta de emenda constitucional chega nos tira o fôlego de tantas atribuições que estão presentes nos textos legais. Se só isso não bastasse, foram vocês, oficiais de justiça, na pandemia, que não puderam fazer trabalho remoto e que seguiram fazendo o cumprimento de mandado em hospitais, em cadeias públicas, em presídios e demais locais insalubres e perigosos. Da mesma forma que são vocês os únicos que têm que sair de noite, nas madrugadas, para cumprir os plantões noturnos. Nós, juízes e servidores, ficamos na calmaria do nosso lar, enquanto vocês estão na rua cumprindo essas funções. E isso deve ser parabenizado e ressaltado sempre. Infelizmente, somente na comarca de Mossoró, onde eu atuo, dos últimos 3 anos, nós tivemos 5 oficiais de justiça, em que 2 faleceram e 3 foram afastados por problemas psiquiátricos. A situação é muito grave, a escassez de força de trabalho é imensa e isso precisa ser mudado. Mas eu prometi que eu não ia trazer muitas agruras a esta hora do almoço. Então, para ilustrar essas inúmeras tarefas às que vocês estão submetidos, eu vou trazer um caso de um oficial de justiça que trabalhou comigo na comarca de Jucurutu, nos idos de 2005 a 2008. Jucurutu é uma comarca de médio porte, próxima a Caicó, na região do Seridó, do Rio Grande do Norte, tem cerca de 20 mil habitantes, e lá existe uma serra chamada Serra do João do Vale, que ela tem uma extensão tão grande que ela faz parte de 4 municípios e divide o estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Além do que, esse município, Jucurutu, tem uma área territorial gigante, sendo o 9º maior município com zona rural do estado do Rio Grande do Norte. E lá existiam 3 oficiais de justiça, 2 oficialas e um oficial, que eu vou mudar o nome para não comprometê-lo diante do que eu vou contar aqui em diante. E também em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. E vou chamar esse oficial de justiça de Seu Chico. Seu Chico, ele era oficial de justiça que fazia esses mandados que ninguém queria, porque ele era oficial local. Então ele tinha uma motinha, as outras oficialas ajudavam na gasolina, e Seu Chico ia para a zona rural e para a Serra do João do Vale. A Serra do João do Vale é tão difícil o acesso que o carro sobe e desce. Não é aquela ladeira do amendoim, não, é o contrário, ele desce se arrastando. E eu era um juiz com 26 anos de idade, imaturo, novo e cirurgião geral, porque juiz de vara única dá conta de tudo e não dá conta de nada. A verdade é essa. E eu me apoiava em Seu Chico, para várias coisas. E aí eu acabei nomeando ele, daí o título desse slide, o oficial de justiça multitarefas. Eu acabei nomeando ele para uma ruma de coisas. A primeira de todas, quando eu ia fazer uma audiência muito complicada, que eu não sabia muito bem as questões locais, eu precisava ouvir alguém local, porque às vezes aquela audiência não passava a realidade. Eu chamava Seu Chico antes da audiência e dizia, ó, tá aqui, ó. O processo que eu vou analisar agora é esse. Me diga aqui, esse cabo aqui é um cabo de pé ou um cabo bom? E aí Seu Chico passava o relato. E me contava a história toda, dizia quem era. No interior tem sempre aquele João de Assis, né, que é filho de Assis, aí embaixo tem assim, organização e irmãos Assis. Então tem toda a história, aquela cadeia, e Seu Chico me contava tudo. Eu ia para a audiência sabendo de tudo. Quando o cara dizia uma mentira, eu dizia, mas rapaz, não é assim não. Eu já ia sabendo. Então eu nomeei Seu Chico consultor social. Mas não foi só isso. Seu Chico, nessas diligências dele, ele via a cidade inteira. E ele ficava prestando atenção nas coisas. Numa dessas subidas à Serra de João do Vale, ele me disse que tinha
uns cabos escondidos lá, e ele disse que estava descendo. E geralmente isso eram réus que estavam determinados à prisão e que os processos, naquela época ainda eram processos físicos, se avolumavam na secretaria e no gabinete da vara, que eu podia até andar em cima, que é processo em que havia prisão preventiva ou definitiva, aguardando captura do réu, e que o réu não era encontrado. Seu Chico disse que subiu a Serra de João do Vale e viu um cidadão, João das Couves, lá, escondido numa caverna, parecia o Talibã, parecia Osama Bin Laden se escondendo. E ele descreveu o local, chegou a fazer um croquis, e me indicou onde era que estava escondido o cidadão. Eu passei para a polícia foi lá e efetivou a prisão do cara que estava prestes a prescrever por um crime de homicídio ocorrido há mais de 15 anos. Então, seu Chico era também um exímio investigador policial. Mas não bastava isso. Para completar a última grande capacidade de seu Chico, eu tive que nomeá-lo como intérprete. E para contar essa história, eu preciso voltar a um caso único que aconteceu na minha comarca. Quando eu era juiz de Ucurutu, essa história está retratada no livro A Justiça Além dos Autos. É um livro do Conselho Nacional de Justiça que traz várias histórias de juízes que vão além da questão processualística, questões realmente causos, como a gente costuma dizer, vocês até utilizaram aqui na chamada do Congresso. Então, eu escrevi essa história baseada nessa função de seu Chico. A história é a seguinte. Eu estava numa audiência de um crime chamado disparo de arma de fogo em local habitado. Esse crime supostamente teria ocorrido na casa de uma senhorinha, Dona Jurema. E entra Dona Jurema, quando ela abre a boca, eu, matuto da cidade, incompetente, incapaz de entender o que ela estava dizendo, olhei para a secretária e disse: chama seu Chico. Eu não entendo o que esta mulher fala. Eu não consigo entender como ela abre a boca. Ela mastigando alguma coisa, eu não sabia entender o que ela falava. Ignorância minha. Obviamente reconhecida, chamei o meu querido intérprete, seu Chico. E eis que a mulher começa narrando como tinha sido o crime. E ela diz: doutor, eu estava lá no meu muro, escutei um estampido. Aí eu: Chico, que diabo essa mulher estava fazendo pendurada no muro, Chico? Doutor, muro no interior é os fundos da casa. Ela não está em cima do muro pendurada não, sentada não. Eu digo: tá. Aí ela continua e faz: quando eu vim para frente, apareceu esses dois cabas safados aí, eram os réus. E um estava com um bisaco cheio e o outro com espingarda de soca. Aí eu disse: homem, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ele disse: doutor, bisaco é um saco de caça, que é onde guarda as caças quando os caçadores usam espingarda de soca para matar. E aí eu corri pelo oitão. Como? Por onde, seu Chico? Onde diabo é esse oitão? O oitão é lateral da casa, doutor. Eu disse: quando eu vi, doutor, meu mocozinho não estava mais lá. Eu fazia roupa para aquele mocó, doutor. Eu chamava ele pelo nome, era a minha companhia. Mataram o meu mocó, doutor. Foi esses dois cabas safados que estão aqui na frente. E aí, naquela hora, eu olhei para seu Chico e ele disse: calma, doutor, mocó é um roedor, parecido com um preá. O senhor conhece o peba? Disse: mais ou menos. Pronto, é por aí. Disse: meu Deus, então não foi gente não, foi um mocó, né? Não é animal silvestre, não é crime ambiental. Eu olhei para o promotor e fiz: doutor, nós não podemos continuar com essa audiência, porque, por óbvio, isto não foi disparo de arma de fogo em local habitado. Na verdade, estamos diante de um mococídio. Para terminar essa minha parte de descontração, eu não podia deixar de compartilhar com vocês uma das relíquias que eu guardo dessa minha época. E aí eu vejo a crueldade que eu cometi neste ato, e eu estou aqui, como já prescreveu, eu posso compartilhar com vocês. Um mandado de remoção, que eu mandei o oficial de justiça remover 3 DVDs. Nós que estamos falando de inovação tecnológica, veja. Mas os DVDs, eles tinham uma peculiaridade. Eles eram de Mara Lima, Shirley Carvalhões
e Xuxa Só para Baixinhos. As duas primeiras eu pesquisei no Google, são cantoras, mas não sei quem são. Está no Google, deve existir. Xuxa Só para Baixinhos é uma crueldade, né? Quem tem filho pequeno sabe o quanto é necessário. E o oficial de justiça foi tão diligente que ainda colocou que estavam em bom estado de conservação, ainda fez avaliação em R$30. E eu fico imaginando ele olhando para o CD, lá para o DVD, vendo se tinha risco, né? E avaliando aquilo ali de acordo com o mercado negro. Essas são as histórias de Jucurutu. Mas, falando um pouquinho mais sério agora, o artigo 154.6 do CPC trouxe essa novidade, e aí eu digo, por isso que estou falando nessa novidade do oficial de justiça conciliador, que atribuiu essa questão de estimular os oficiais de justiça a fazer acordo quando do cumprimento do mandado. Isso é uma questão porque, como o judiciário está abarrotado, tenta-se de todo jeito livrar-se do processo. E os oficiais de justiça, mais uma vez, foram levados a essa questão. E quando eu estava me lembrando disso, teve uma palestra que eu fui em Santa Catarina, de um colega de vocês, chamado Ricardo Tadeu Stanislau Prado. Eu estava no Fórum Nacional de Juizados Especiais, e ele lançou esse livro, O Oficial de Justiça Conciliador. Eu não estou ganhando nada não, royalties, nada não aqui. Eu estou divulgando porque foi uma palestra excepcional, tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui. E ele, nesse livro, ele faz uma narrativa de quais são os fatores que levam a que essa autocomposição não tenha tido tanto sucesso. E também sugere métodos de trabalho específicos para que isso dê certo de alguma forma, e apresenta até mesmo modelos de certidão. Então, quem tiver interesse, procure esse livro, prestigie, é colega de vocês. Eu achei a palestra dele sensacional, então eu tive que compartilhar. E lendo a tese dele, quais são as principais dificuldades que ele apontou para essa pouca aplicabilidade? Cerca de 90% dos oficiais de justiça pesquisados disseram que não cumprem esse 154, parágrafo 6º. E por quê? Primeiro, porque não se tem uma clareza muito grande quanto ao conteúdo e extensão de como deve ser feita essa proposta. Qual a forma que o oficial de justiça deve agir? Até onde ele pode ir? Outro problema também evidente é o excesso de mandados. Eu acabei de dizer que lá em Mossoró a situação é periclitante. No Rio Grande do Norte todo, a carência de oficiais de justiça é a maior dentre todos os servidores que temos em falta. E também a questão da falta de treinamento e de suporte. E eis que, mesmo com todas essas dificuldades, no bojo do PL 9609/2018, existe ainda uma previsão, dentre outras alterações legislativas, de que os oficiais de justiça também possam realizar conciliações e mediações no âmbito de processos judiciais já em curso, não só aquele trabalho externo. Eu, como disse, não vou me meter na discussão de vocês. Já vi que tem sindicato apoiando, já vi que tem sindicato indo contra, mas o que eu posso dizer é que no Rio Grande do Norte isso é impossível. Pela quantidade de oficial de justiça, tirar um oficial de justiça do campo para ir fazer audiência de conciliação e mediação é bem complicado, pelo menos no Rio Grande do Norte. E aí a justificativa é que seria sem aumento de despesa e que isso valorizaria a categoria. É uma discussão de vocês, espero que amadureçam e consigam a melhor solução. Diante disso tudo, apesar das dificuldades e dos problemas, a gente tem que utilizar as inovações tecnológicas em favor dos oficiais de justiça. Então, essas inovações que foram citadas aqui o dia todo, como o risco até mesmo de se deixar de existir a função, devem ser utilizadas para diminuir a carga de trabalho, para que os oficiais tenham maior agilidade e os processos andem de forma mais rápida. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. O e-Carta já está implantado no Rio Grande do Norte, nas execuções fiscais, que é um serviço por meio do qual os Correios enviam eletronicamente as petições de documentos. O WhatsApp, que está regulamentado na maioria dos estados, pelo menos no Rio Grande do Norte, já é uma realidade. Inclusive, tem oficial de justiça certificando, após intimação por WhatsApp, não tirou essa função do oficial de justiça. Ele faz o cumprimento do mandado pelo WhatsApp e certifica nos autos. A questão do Ciscado PJ, a doutora citou agora há pouco, né, do cadastro, achei excelente. A doutora Virginia falou da necessidade de que as empresas estejam cadastradas. Esse Ciscado PJ, o termo é horrível, né? Mas o programa é excelente.
é o Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas, no PJE. Ou seja, toda empresa que estiver com seu endereço eletrônico cadastrado no PJE, ela poderá ser citada eletronicamente. Então, é uma solução excelente para diminuir a carga de trabalho de vocês. O Mandamos, que é um excelente programa lá do Tribunal de Justiça de Roraima, que distribui mandados, atualiza endereço, você faz a certificação e tem até uma impressora, né, móvel, eu vi isso, pode utilizar um aplicativo no celular. Então, muito interessante, o Mandamos, espero que em breve esteja disponível para todo o Brasil. E também o juízo 100% digital, que hoje permite que as partes optando podem ter todos os seus atos, inclusive audiência, falar com o juiz, citações, intimações, por meio de processo eletrônico, sem precisar de qualquer comunicação física. E aí nós chegamos no que todos querem. O que é que todos querem, todos que estão aqui reunidos num congresso de sindicato, de associações? Valorização da carreira. E aí eu achei tão bacana essas propagandas que eu capturei da internet do Brasil afora, com frases que dizem coisas muito importantes, como, por exemplo, com a lei a justiça se encaminha, com o oficial de justiça ela chega. Essa eu gostei demais. Valorizar quem faz a justiça acontecer é nosso compromisso aqui do Sindojus de Pernambuco. E só existe justiça onde tem gente trabalhando por ela. Mais um ano se passou, nossa força para cumprir a lei continua firme. Eu acho extremamente importante essas divulgações, porque, acima de tudo, a gente precisa mostrar quando a gente faz as coisas corretas, né? Eu mesmo tive que fazer o esclarecimento aqui no início, justamente para que as coisas, o negativo não prepondere. E esse tipo de atuação é muito importante. E o tema deste congresso não poderia ser melhor para isso. O oficial de justiça como a mão estendida para a sociedade em busca da justiça social. É óbvio que ninguém quer ter um oficial de justiça na sua porta, porque geralmente associa isso a um débito, a perda do lar, a uma saída do lar, a uma desocupação, a um despejo. Mas as pessoas também têm que se lembrar que é esse mesmo oficial de justiça que vai cumprir a liminar que determinou o fornecimento de medicamento ou a realização do tratamento ao paciente necessitado. É esse mesmo oficial de justiça que pode certificar nos autos uma proposta de acordo que vai resolver aquele litígio sem maiores problemas para o devedor. E é o oficial de justiça que vai levar o bem da vida, o direito material à parte, no momento em que cumpre a decisão judicial. E aqui também foi citado o exemplo de uma desocupação de um terreno com várias pessoas, sem necessidade de fazer a força, utilizar a força policial. E isso tudo está dentro deste lema que vocês escolheram, e eu parabenizo mais uma vez por essa escolha. E dentro dessa ideia de valorização, eu até estranhei, perguntei, presidente, eu posso falar da PEC 23, porque o deputado que esteve aqui não falou, eu disse, será que tem algum problema? Mas não. Ele disse não, foi apenas porque ele procurou usar outro ângulo. Como valorização da carreira, isso é muito recente, essa PEC é de abril, está tramitando há um pouco mais de 30 dias, e ela traz 6 eixos bastante importantes para vocês. Primeiro de tudo, é colocar na Constituição Federal o nome oficial de justiça, que, como eu disse no início da palestra, não tem. E lá, inserir como função essencial a justiça, como carreira típica de Estado, exclusiva de bacharel em Direito, que só será admitido mediante concurso de provas e títulos, para poder exercer o cargo. Além disso, tendo em vista a natureza das atribuições, prevê também a aposentadoria especial diferenciada e também a previsão de ser regulamentada por meio de uma lei orgânica, como existe a lei orgânica do Ministério Público e da magistratura. Nessa lei orgânica, estariam previstos, dentre outros direitos, o porte de arma, a isenção de IPI para os veículos dos oficiais de justiça, o adicional de periculosidade e a previsão de permanente reajuste automático da indenização de transporte. É esse o cenário que nós temos para o futuro, que é um futuro otimista de vocês. Essa PEC começou a tramitar agora. E por falar em otimismo, presidente, e eu já me encaminho para o fim, até adiantando para que todos possamos almoçar, vou abrir mão aqui porque já sextou, a Heineken já está nos esperando,
Mas antes de me despedir, eu vou me despedir com um poema de Drummond. Mas antes de me despedir, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos meus colegas potiguares que estão aqui, os oficiais de justiça. Eu sou da terra de Luiz da Câmara Cascudo, vivo no Rio Grande do Norte. E aqui, que já estamos em terras pernambucanas, viva a Pernambuco imortal, imortal, imortal. E se me permitem, eu quero fazer um apelo a uma parte de Pernambuco agora, só uma parte. Eu vou chamar os meus queridos colegas torcedores do Sport e do Santa para amanhã torcer contra o Náutico e favorecer o meu América de Natal. Amanhã estarei com meu coração aflito, literalmente, lá nos aflitos, torcendo pelo América de Natal, porque eu sou de Natal e tenho time para torcer. E para encerrar, eu queria deixar uma mensagem. Através do mestre Drummond, meu poeta preferido, e que vocês levem essa mensagem como mote de vida. Porque não, se a nossa querida palestrante aqui anterior nos disse tão bem, que sem o outro nós não somos nada, e Mia Couto, um poeta moçambicano, dizia tanto, que nós somos como luzes e nos acendemos nos outros. Nossa vida é uma brasa breve e incandescente, e só nos acendemos nos outros. Drummond nos ensinou a nunca andarmos só. Então, mesmo em momentos difíceis, escutemos o poeta que diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Paulo Maia. Dr. Paulo Maia, muito obrigado. Bom, parabéns, Dr. Paulo Maia. Sabíamos que não íamos nos equivocar quando o convidamos. Sabíamos e já esperávamos essa brilhante exposição. Muito obrigado, agradeço ao público também pela paciência por aguentar a fome, né, doutor? Quero chamar aqui ao palco agora também o nosso deputado Coronel Meira, para juntamente com o doutor Paulo Maia receberem suas lembranças. O deputado está aí? Opa! Doutor Paulo, parabéns quebrando o protocolo, parabéns pela palestra, espetacular, realmente bastante descontraída, mas essencial, foi na essência para os oficiais de justiça. Mas todos nós aqui na plateia, principalmente os pernambucanos, ficamos questionando, estamos com uma dúvida. Eu queria que o senhor pudesse ter essa dúvida. A sua esposa é pernambucana ou não? Porque o senhor desconheceu em Olinda. Não, ela é de Açu, no Rio Grande do Norte, mas ela estudava no mesmo colégio que eu em Natal, e nós viemos para aquelas aulas de geografia e história, que viemos conhecer a parte histórica de Olinda e Recife, e nos conhecemos na excursão. Então, em resumo, Olinda, Pernambuco foi o cupido. É isso? Parabéns. Viva Pernambuco! Passa a palavra para o senhor. Temos ainda também, Roberto, um pessoal do Rio Grande do Norte que está aqui conosco, que também querem prestar uma homenagem e uma lembrança ao juiz Paulo Maia. Por favor, a equipe do Rio Grande do Norte. Os queridos colegas. Eu, como alvirrubro, vou torcer para que saia um empate. Estou estudando o Náutico aqui.
Ok, doutor Roberto? Senhores, então, por enquanto, declaramos encerrado essa manhã. Passo a palavra para Haldner para encerrar essa primeira parte aqui. À vontade, Haldner. Obrigado, doutor Roberto.